essa dor da criança interna que não recebeu é justa. Afinal de contas, ela queria e ela precisava e ela não teve. Então a dor é justa. E esse é o nosso problema, gente. A gente fica preso na justiça. Ah, mas é justo que eu sinta essa dor, então tá tudo bem. E aí é uma diferença de dois conceitos fundamentais para a gente trabalhar nos movimentos de cura interior. É o conceito de culpa e de responsabilidade. Quando a gente olha para a nossa história, a gente vai ver que a nossa criança interior foi sim vítima de muitas circunstâncias. Afinal de contas, o que podia uma criança decidir sobre contextos que a machucar? O que ela podia saber sobre relação de pai e mãe? Que força ou que poder ela tinha sobre os contextos de presença ou ausência materna ou paterna, ou sobre relação dos pais com os avós? No fundo, todas as nossas crianças se vitimaram com circunstâncias que a culpa não é dela. No entanto, embora a culpa não seja nossa, a responsabilidade é. Porque responsabilidade não é o mesmo que culpa. Embora no português responsabilidade seja usado para substituir culpa como um dos seus significados. Responsabilidade significa quem tem poder pessoal para fazer alguma coisa com isso agora. Então, embora a minha criança queixasse, justamente, eu tinha e não dou, quem é responsável por fazer algo por ela agora? Sou eu. Sou eu que posso levar. Então eu digo sempre, se você sabe que o poço está vazio, mas você vai lá todos os dias e joga a caneca e ela volta cheia de areia e você acusa o poço, e você faz isso dia após dia, quem é que tem a responsabilidade de mudar algo? A gente fica lá gritando com o poço, brigando. Mas como que não tem água? Tinha que ter. Eu estou com sede. Como que está faltando? Uma hora brota. Não, às vezes não brota. Às vezes a mãe não estava disponível. Às vezes ela tinha no próprio sistema dela algo que impedia ela de seguir com a liberdade que ela queria. Tem muitos contextos que colocam o movimento impossibilitado de seguir adiante. Então, se essa parte adulta que tem dentro de nós olha com carinho para essa parte infantil, ela pode dizer, agora eu me ocupo disso. Chega de te deixar na falta. Chega de ter dó de você porque você está na falta. Agora eu mesma te oferto água. Esse poço aí não tem não, mas deixa eu te contar aqui, ali tem, ó. Vou buscar ali para você, vou te dar e depois a gente volta aqui. Eu posso só complementar essa fala, que ela reflete meu processo. O pior disso tudo que você falou é encontrar o poço cheio e não ter coragem de beber por culpa. Uhum. E aí está a autopermissão, não é? De a gente poder fazer diferente. Então esse movimento que em constelação a gente simboliza com essa expressão tomar amor de pai e mãe, ele não é uma atitude, ele não é um momento, ele é a vida toda. Ele vai crescendo. Mas um passo significativo é dado quando a gente diz assim, agora eu faço. Quando a gente diz assim, eu ainda não consigo, mas eu já decidi por isso. Agora eu vou nesse caminho. Eu me lembro da minha vida num momento que eu estava muito queixoso de algumas coisas, já tinha me formado em medicina, já tinha começado a trabalhar e estava lá como uma criança ferida que reclamando, e eu lembro de ter percebido, no caso foi um pensamento de uma orientação espiritual, mas é a mesma coisa dos nossos movimentos internos, né? As fontes são diferentes, mas geram o mesmo efeito em nós. E eu lembro de um pensamento que me foi inspirado por alguém que me ama e que disse assim, meu filho, já está na hora de você deixar de ser pesado à vida e começar a servir. E aí eu percebi que eu estava me tratando igual uma criança birrenta. Querendo, exigindo, pedindo sempre, olhando para o lugar da falta ao invés de olhar para o lugar da abundância, que já existia.
Às vezes ali, de um lado não teve, mas às vezes aquela falta me permitiu desenvolver competências e movimentos outros. As defesas que a gente desenvolve pela falta não são só faltas, não. A gente desenvolve muitas competências, muitas capacidades também de lutar, de buscar, de construir, de fazer pela gente. Não é? Algumas autonomias, elas só foram desenvolvidas nas faltas. Pega as pessoas que vocês mais admiram, gente. Aquelas que conseguiram conquistar alguma coisa significativa, que são referências para vocês nas áreas. Olha para a história de vida dessas pessoas. A maioria, tenho certeza, teve alguma falta fundamental, teve alguma dor, alguma experiência muito difícil, Por quê? Porque são os revés da vida que produzem fortaleza. Então chega uma hora que a gente tem que deixar de ser pesado para a gente mesmo. Silenciar aquele disco rodando sem parar que diz: me faltou, me faltou, me faltou, me faltou. E olhar para aquele disco e dizer: sim, faltou, mas eu mesmo ocupo disso. Chega de acusar, chega de queixar da falta, chega de projetar e esperar que isso venha do outro. E aí, quando a gente faz isso, aos pouquinhos, a vida começa a oferecer para a gente oportunidades da gente ter aquilo que a gente precisa. Oportunidades da gente experienciar, por exemplo, ou conectar-se com esse amor por outros caminhos. Né? Às vezes, por exemplo, a mãe não pôde dar, mas como avó ela consegue dar. E aí está lá super disponível, mas a filha ou o filho está lá na dor da sua criança interior e fica olhando para aquela situação e ao invés de tomar aquele amor e deixar que aquilo encha o coração, queixa. Aí, para o meu filho dá, para mim que era bom, nada. E só fica aumentando esse movimento. Então, quando a gente está nesse processo da autonomia do cuidado, aos poucos nós vamos encontrando o lugar que permite que a gente faça aquilo que precisa pela gente. E aí, às vezes, as pessoas querem assim uma receitinha de bolo, né? As pessoas, todo mundo, né? Não estou falando dela não, estou falando mesmo de todos nós, ser humano. As pessoas querem uma receitinha de bolo. E, ó, tomar pai e mãe é o seguinte, anota aí. Primeiro passo é esse, segundo é esse, terceiro é esse. Vou dizer para vocês, tomar amor de pai e mãe é o caminho pessoal, singular de cada um de nós, que cada um faz do seu próprio jeito. Para uns é por um caminho, para outros é por outro, para uns, cada um encontra a sua maneira de se conectar. O importante é que dentro do meu coração eu olhe para o que está cheio, não para o que está vazio. Esse é o ponto verdadeiramente transformador. Ok?